E aí pessoal, tudo bom? Pessoal, esses dias eu me deparei com uma matéria bastante interessante e resolvi gravar esse vídeo. A matéria é do Jornal da Cidade, produzida por Frederico Rodrigues. E essa matéria era interessante porque ela aborda, ele pontuou 10 questões que a greve dos estudantes elucidou. E tem uma foto bastante interessante de um dos locais que ocorreram as manifestações, nesse caso aqui é Brasília, onde tem aqui a Gleice Hoffmann com o boné da CUT e balões da CUT, pessoas vestidas com camisas vermelhas, enfim. E aí ele começa o texto da matéria da seguinte forma: na última quarta-feira, dia 15, milhares de pessoas foram às ruas protestar em prol da educação. Não pude deixar de notar algumas curiosidades. Ele começa: em primeiro, aparentemente a educação está bem pior do que esperávamos, dado a quantidade grotesca de erros básicos de português nos cartazes. Todos nós vimos, no Facebook e em vários outros locais da internet, a quantidade de erros produzidos por professores e alunos universitários. E como ele disse aqui, como ele escreve, erros básicos. Aí ele vai para o segundo ponto. O MST e a CUT formam o grosso da classe estudantil brasileira. Ou seja, nas manifestações foi possível e visível essa questão da CUT e do MST. Então foi uma manifestação em prol da educação, mas o grosso, o maior número era do pessoal da CUT, do MST, e de partidos políticos como o PT e o PSOL. Em terceiro, ele diz o seguinte: por algum motivo, o protesto não poderia ser realizado no domingo. Os alunos e professores, exatamente preocupados com a qualidade do ensino, decidiram realizar numa quarta-feira e perder a aula. Ou seja, para quem está se dizendo preocupado com a educação, por que fazer um protesto no meio de semana? Por que não fazer no final de semana? Mas não, fizeram numa quarta-feira para perder aula e aí prejudicar um pouquinho mais do que eles já dizem está prejudicado a educação. Em quarto, numa prova de que a matemática também não é o forte desse pessoal, resolveram protestar contra o corte de 30% de Bolsonaro, mas ficaram quietos no corte de Dilma. Não aprenderam que 47 é maior que 30? E por que essas aspas no corte do Bolsonaro? Porque no caso da Dilma, de fato, foi corte. Tá? No do Bolsonaro não é corte, como ele mesmo já explicou e outros economistas vêm explicando. É contingenciamento. Bom, no quinto, muitos ficaram indignados com o Bolsonaro por chamar os manifestantes de massa de manobra e idiotas úteis. Disseram que não são nada disso e logo em seguida continuaram a protestar, servindo de massa de manobra para sindicatos e fazendo papel de idiotas úteis para partidos petistas, para partidos políticos, petistas e outros, pessoal, enfim. No 6, ele escreve o seguinte: e para provar que não são idiotas úteis a serviço de políticos, carregaram faixas pedindo Lula livre. Aliás, pediram tanto a soltura de Lula que deu a impressão que o protesto era para pedir que ele fosse solto para receber aulas de português. Isso ele escreve no item 7. De tanta faixa que tinha de Lula livre, Lula livre, Lula livre, quer dizer, a educação foi só um pretexto até esse momento. No item 8, ele escreve o seguinte: nenhum cartaz apresentou soluções para gerar receita para a educação. Na verdade, pediam também o fim da reforma da Previdência. Os brilhantes intelectuais não sabem algo que toda dona de casa sabe: dinheiro não é infinito, ele acaba. E se você não planejar, de fato ele acaba muito rápido. No item 9, ele escreve o seguinte: o Brasil passar 16 anos figurando nos últimos lugares do ranking mundial da educação não mereceu passeatas. O contingenciamento de 3,5% feito no governo Bolsonaro mereceu. Ou seja, 16 anos nos últimos lugares da educação, ninguém foi protestar, ninguém foi para a rua.
Estava tudo certo, tudo tranquilo. Bastou um corte de 3,5%, foi todo mundo para a rua protestar em prol da educação. No item 10, para fechar, ele escreve o seguinte: por algum motivo, os estudantes e professores caminhavam de mãos dadas com os mesmos políticos de esquerda que colocaram a educação na situação vergonhosa que se encontra hoje. Ou seja, uma total incoerência, né? Quem destruiu a educação estava lá no protesto de mão dada, todo mundo muito bem unido, misturado, enfim. Talvez, se dermos uma olhada no significado de idiota útil, esses protestos faça mais sentido de idiota útil, por definição, aquela pessoa idiota demais para saber a quem está sendo útil. Ou seja, os idiotas úteis são tão idiotas úteis que eles não conseguem distinguir, discernir a quem eles estão sendo, para quem eles estão sendo idiotas úteis. A educação brasileira precisa realmente ser salva das mentes por trás destes protestos. E ele assina texto de Frederico Rodrigues. Ou seja, nós percebemos um pretexto para o pessoal que está ficando sem a graninha, né? Porque esse pessoal não foram protestar na época da Dilma. Por quê? Porque o governo federal estava soltando muito dinheiro do povo para sindicatos e partidos políticos ficarem quietinhos, fazerem vistas grossas em relação a toda a baderna que o governo vinha fazendo. No caso do governo atual, como houve os cortes para os sindicatos, partidos políticos, enfim, a torneira está fechando, a galera está ficando de bico seco e está indo para a rua protestar e buscando, né, pontos que eles mesmos produziram. Ou seja, desgraçaram com a educação e agora vão lá na universidade pegar os universitários, né, que servem de massa de manobra para ir para a rua, mas aonde o fundamento da questão não é educação. É simplesmente bater no governo para prejudicar o governo, para que a mamata não venha a ser extinta. Esse foi exatamente a função dessa questão desse protesto fajuto da educação. O pessoal tem que ficar muito de olho aberto. Vários universitários, os universitários de fato que querem universidade para estudar, não foram para esse protesto. Não foram. Eles não são massa de manobra. Inclusive existem na internet, eu mesmo já publiquei, né, onde professores sérios e universitários sérios criticaram o protesto. Que perceberam que o protesto nada mais é do que um protesto político da galerinha que está acostumada a mamar na teta já há muito tempo, né, e está ficando de bico seco. Então vamos acordar, galera. Dia 26, né, todo mundo na rua em prol ao governo atual, porque é um governo que está brigando para mudar a lástima que se transformou o Brasil. Saudações socioambientais e até a próxima.